relacionada à privatização dos Correios, mas antes, teve aqui uma fala de uma telespectadora reclamando a respeito da falta de iluminação pública, como que ela deveria fazer. Eu vou passar um número de telefone para você, se você puder anotar. O número de telefone é o seguinte, 0800 647 7196. Vou repetir, 0800 647 7196. Nesse telefone, você vai entrar em contato com a Energisa. É ela, a empresa responsável por esse serviço que está faltando aí na sua comunidade. Então você ligue para ela, por gentileza, para esse número. Eu estou esperando um número de telefone que a Socorro Martins ficou de me enviar para que você, caso tenha alguma denúncia a fazer relacionada a focos de dengue, você percebe que tem alguém sendo negligente em relação à prevenção contra a dengue, você vai ligar. Espero que a Socorro mande. Agora tem um assunto, vou ler aqui, ó. Vou ler aqui rapidamente, com isso aqui eu encerro e a gente começa a conversa com a Suzy. Boa tarde, dona Socorro. Sou Francisca, moradora aqui do Taquari. Queria saber por que nós somos esquecidos. Aqui, as carapanãs só faltam levar a gente e o fumacê não passa por aqui. Eu aqui cuido do meu quintal, mas tem outros que não cuidam. Eu já peguei dengue. O povo só olha para outro bairro. O Taquari é esquecido. Eu li isso aqui para Socorro durante o intervalo e ela me trouxe um detalhe do trabalho do pessoal da vigilância. A atuação das facções em algumas comunidades prejudica o trabalho da vigilância, porque são impedidos de trabalhar em determinados horários. Os líderes da facção não permitem que se entre. E aí como é que se faz o trabalho? E aí por isso que tudo se dificulta. Então é a facção que está atrapalhando também aí. O Taquari é um exemplo, viu, dona Socorro? O Taquari é um exemplo de uma comunidade que a facção sempre atrapalha. Em relação à dengue, também. Então, fica aí a informação dada pela gestora pública, tá bom? Bom, Suzy Cristine, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é isso? Deu uma freada em relação a aquela pressa que estava se assistindo à privatização dos Correios. Você consegue nominar quem são os responsáveis por esse pé no freio, não? Então, foi uma luta bastante árdua, desde agosto, que quando chegou no Senado esse projeto de privatização dos Correios, porque passou na Câmara, e chegou no Senado e a intenção do governo era votar aceleradamente já em agosto, aí passou agosto, setembro, outubro, novembro, chegamos em dezembro e não foi votado. Então, foram vários elementos, assim, várias pessoas e várias ações que fez com que esse projeto não fosse votado. Isso foi muito importante. Eu acho que aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E o grande desafio foi esse, de desfazer as mentiras que foram construídas pelo governo como argumento para a privatização. Então, participaram vários parlamentares nessa ajuda. A comunicação em si também, a gente conseguiu chegar mais às casas das pessoas para esclarecer, ter mais apoio também. Todos os trabalhadores de Correios, vários representantes de todos os estados estiveram também nessa batalha e principalmente ali lideranças, por exemplo, o próprio presidente da CAI, o Otto Alencar, ele teve um entendimento que não tinha consenso para a votação da privatização dos Correios. A CAI que você fala é a Comissão de Assuntos Econômicos, justamente, né, do Senado. Que é o presidente da CAI, o senador Otto Alencar. Então, eu acredito que também até o próprio Márcio Bittar ser o relator desse projeto também acabou nos ajudando, porque a gente percebeu que dentro do Senado ele não tem uma boa relação. Então, isso também nos ajudou, de certa forma. Agora, no Senado, digamos que a articulação de vários lobbies, né, ela fica um pouco menos difícil, porque são 81 senadores apenas, a articulação ali fica um pouco mais facilitada, né? Sim, sim, apesar da a pressão é maior. Sim, a pressão é maior, apesar da dificuldade também para estar presente, apesar de ser uma casa do povo, não é tão fácil estar lá dentro, mas foi o diferencial, foi a presença
Que coisa mais contraditória, né? Sim, e hoje está muito difícil você entrar no Congresso hoje, tanto na Câmara como no Senado. O argumento é Covid. É Covid, mas a gente sabe que não é só isso, né? É a dificuldade mesmo que se tem para poder dialogar com os representantes do país. Mas a gente conseguiu uma boa relação lá dentro e presença diária nos gabinetes. E começamos aqui pelo Acre fazer uma coleta de assinaturas com aqueles parlamentares compromissados com a população e com os serviços. Você, inclusive, me perdoe, você tem essa bandeira, ela carrega aqui uma bandeira do Acre, e nessa parte amarela, não à toa que representa a riqueza do nosso povo, da nossa terra, tem as assinaturas dos parlamentares, né? Nós temos imagens aí, eu não sei se a produção já... Se não tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, o Egli. Assinaturas aqui, nós temos a assinatura do Alan Rick, deputado Alan Rick, da Perpétua, deputado Léo de Brito, Mara Rocha. Quem mais que você destaca? Aqui tem mais alguns representantes que são algumas lideranças dentro do Senado, categorias como eletricitários, que também estão na batalha contra a privatização, lideranças do PT lá dentro do Senado, que nos ajudaram a estar lá presentes. E a ideia é a gente preencher com os demais parlamentares, por exemplo, os senadores. Nós não conseguimos falar com a senadora Maílza. O Márcio Bittar, nós já sabemos que ele é totalmente a favor da privatização, então a gente... E o Petecão é contra? Ele é contra, mas então assinou. Mas a ideia é o quê? Isso aqui vai ser histórica. E ano que vem tem a eleição. E a gente vai estar lembrando a população, principalmente os trabalhadores de Correios que votam, né, que estão votando, quem são aqueles que estão compromissados com os serviços dos Correios. Você falou que foi difícil desmentir. Qual foi... ou quais foram as mentiras mais contadas que você destacaria aqui, em relação à privatização? Principalmente a questão econômica, de que o Correios ele dá prejuízo, e isso não é verdade. O Correios, há alguns anos que teve um prejuízo, isso não passou para a União, o Correios mesmo absorveu, e no ano passado o Correios chegou a um lucro de 1,5 bilhão, e esse ano já está beirando 3 bilhões. Né? 1,5 bilhão ano passado, 3 bilhões agora, chegando agora a dezembro. Então, acho que essa foi uma das maiores mentiras. A segunda é sobre a questão de ser ultrapassado. E, na verdade, o Correios até ganhou um prêmio agora recentemente por inovação. E eu acho que um outro dado também muito importante é a questão de ser cabide de emprego, e o Correios não é cabide de emprego, o Correios trabalha com a questão do concurso público, né? Os trabalhadores são concursados. A não ser que seja em cargo de chefia. Sim, né? O problema que nós temos hoje é que alguns cargos de chefia, principalmente da alta cúpula, são indicações políticas, a qual nós, trabalhadores de carreira, também somos contrários. Acredito que o governo poderia moralizar e deixar que os trabalhadores que conhecem o serviço possam administrar a empresa. Então, acho que esses foram alguns dos elementos, né, que prejudicaram muito. A questão da corrupção também, na verdade, houve uma situação do mensalão, onde um funcionário dos Correios, ele estava no lugar errado, na hora errada, porque não tinha a ver com os Correios, era ele que era envolvido com algumas situações, e estava dentro dos Correios, né? Mas não foi nada relacionado à questão da administração. A atuação dos Correios. Dos Correios, não tinha nada a ver, e ficou que o Correios foi o pivô do mensalão, e na verdade ele só estava lá dentro do Correios, era a pessoa errada no lugar errado. Agora, especificamente em regiões como o Acre, parlamentares da região amazônica deveriam pensar, se contar até 2, vão ter muita dificuldade em fazer a defesa da privatização dos Correios, né? Em função da nossa geografia, da nossa cultura, né? Sim. Primeiro, assim, o Correios, ele está em todos os municípios brasileiros. É a única instituição que está em todos os municípios, prestando serviços. E, no caso, privatizar os Correios é tirar essa única instituição que está presente nesses pequenos municípios, trazendo ali serviços sociais. Então, um parlamentar que defende a privatização, ele está prejudicando principalmente os seus eleitores dos pequenos municípios. É preciso deixar isso bem claro. Então, ano que vem tem eleição e a gente está fazendo o papel de alertar a população de que fique atento,
a esses parlamentares. Vamos, e em relação à agenda do ano que vem, como é que está isso para a gente finalizar a nossa conversa? Como é que está a agenda dessa luta contra a privatização dos Correios para 2022? Nós começamos nessa luta agora, tivemos uma pequena vitória, não foi votado desde agosto, conseguimos protelar, e ano que vem nós temos a esperança que também não vai ser votado, porque é ano eleitoral, e a gente vai, após o recesso parlamentar, porque agora estamos em recesso parlamentar, logo após o recesso nós vamos voltar para o Senado e vamos continuar a nossa campanha, mas mesmo agora no recesso nós também vamos continuar atuando nas redes sociais, é não dar trégua, é ficar monitorando e atento. Bom, então, essa ideia de que ano que vem é ano eleitoral e em função disso a possibilidade de privatização diminui, é uma demonstração de que o parlamentar sabe que não é vantajoso privatizar, né? Ué, porque se fosse vantajoso, se fosse lucrativo, enfim, se fosse algo bom, sendo ano eleitoral ou não, ele votaria da mesma forma, não é? Justamente. Nós temos um problema sério na política que às vezes as pessoas votam e esquecem até as pessoas que elas votaram. Então, no início dos mandatos, eles às vezes passam matérias que não são muito benquistas porque contam que no final dos 4 anos as pessoas não vão lembrar mais. Olha só. Infelizmente, nós temos na política isso. Então, assim, ir mudando aos poucos que nós temos que estar atentos todos os dias, todos os meses, todos os anos, mas é uma demonstração que politicamente nós precisamos evoluir um pouco e estar acompanhando mais esses mandatos. Exatamente. Suzy, muito obrigado pela tua participação. Saiba que o Gazeta dos Acrianos.